Olá! Nesta aula nós vamos trabalhar com nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos. Essa é a nossa terceira aula a respeito de nomenclaturas. Na aula passada, que foi a segunda, a gente trabalhou com nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. É uma aula bem importante, portanto, se você não entender parte do que nós estamos trabalhando aqui, precisa voltar na aula passada e rever, ok? Moléculas aromáticas são aquelas que possuem benzeno. Existem outras classes de aromáticos, se você quiser dar uma olhada na internet, dar uma pesquisada para ver. Hoje nós vamos trabalhar especialmente com essas que têm benzeno, que é a grande maioria. Mas o que é benzeno? Benzeno é uma parte da molécula cíclica que contém 6 carbonos. Aqui eu estou apresentando o benzeno para vocês com a fórmula bastão, né? Não aparecem os carbonos, mas na ponta de cada bastão tem um carboninho aqui. Portanto, eu tenho então 6 carbonos fechados. Dentro desses 6 carbonos, eu tenho 3 ligações duplas alternadas, olha só. E essas 3 ligações duplas sofrem um processo chamado de ressonância, que é mudança de posição, deslocamento da ligação dupla. Toda vez que isso ocorre, elas mudam de posição simetricamente, ao mesmo tempo, então todas elas vão se deslocar para a próxima, ficando no mais ou menos no mesmo formato. Portanto, ela é representada também com essa bolinha aqui dentro, tá? Significa ressonância, ou seja, alternância das ligações duplas ali dentro do ciclo de 6 carbonos. Logo, esta figura representa o benzeno, ou esta ou esta. Toda molécula que tiver benzeno será classificada como aromática. E ainda, cuide, porque devido à presença das 3 ligações duplas, significa que também é uma molécula insaturada, porque tem 3 duplas. Então, quando a gente olha para o benzeno desse jeito, ou para uma cadeia como essa daqui, ó, vamos supor que não tivesse essa dupla aqui, você vai classificar ela, é uma cadeia mista, porque tem parte fechada com parte aberta, é uma cadeia ramificada, porque ó, tem bifurcações, é uma cadeia, ó, vamos supor que não tenha dupla, é uma cadeia saturada, ó, não tô vendo dupla, não tô vendo tripla. Tudo bem, mas e as 3 duplas aqui de dentro do benzeno? Então, toda molécula aromática obrigatoriamente é insaturada. Cuida, porque as 3 duplas ficam disfarçadinhas aqui dentro, ok? Vamos lá, então? A gente vai dar nome para essas moléculas. E eu ensinei na aula passada que cadeias ramificadas, como essa daqui, você tem que selecionar a cadeia principal. Tá vendo que ela é mista, parte fechada com parte aberta? Porém, a minha cadeia principal é a parte fechada. Se a parte fechada é essa daqui, o que sobrou como ramificação foram esses 2 carboninhos que estão para fora. 2 carbonos, ó, interligados. Eu tenho uma única ramificação. Vimos também que toda ramificação vai terminar sua nomenclatura com -il. E aí, basta eu contar quantos carbonos tem nessa ramificação. Nesse caso, são 2. Trouxe de volta aqui a nossa tabelinha de prefixos, muito importante, que você precisa decorar. 1 carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, e a partir de 5 são prefixos da matemática. Pent, hex, hept, oct, non e dec para 10. Então, eu estou trabalhando com 2 carbonos, eu uso o et com a terminação -il para ramificação. Vimos também que toda vez que eu tenho uma cadeia fechada na parte principal e eu tenho uma coisa só presa nela, eu não preciso numerar, basta eu colocar que aqui eu tenho um etil preso na minha cadeia principal. É o meu caso aqui, eu só tenho uma ramificação, então não preciso dizer a posição. A cadeia cíclica, ela gira e essa ramificação, então, vai estar sempre junto. Então, não tem lógica eu dizer que ela está aqui é o meu carbono 1 ou 2, não precisa, não é que não tem lógica, é redundante. Então, é isso que nós vamos dizer. Etil, não preciso pôr número, porque eu tenho uma coisa só. Et, porque tem 2 carbonos. Il, porque é uma ramificação. Agora, a minha cadeia principal é o benzeno. Então, é isso que eu vou escrever. Etil benzeno, sempre que ele for. A cadeia principal
é isso que você coloca, benzeno e acabou, ok? No meu segundo exemplo, já não. Eu tenho duas ramificações presas na minha cadeia principal, tá? Lembrando que tanto faz aparecer as três duplas ou aparecer o círculo, é o mesmo benzeno. Então, eu tenho duas ramificações. Agora, eu já tenho que numerar. Por quê? Porque essas duas ramificações poderiam estar uma ao lado da outra. Nesse caso, não estão, mas poderiam estar aqui, ó, bem opostas uma à outra. E aí, isso faz diferença? Muita diferença. Portanto, eu tenho que dizer, olha, eu tenho essas duas ramificações e elas estão assim, ó, uma aqui, pula uma ligação, tá outra. Então, eu vou ter que numerar a minha cadeia assim. Escolhi a cadeia principal, é o ciclo, e agora eu numero. Na cadeia cíclica, você escolhe quem é o carbono número 1. Se tiver uma insaturação, uma dupla, uma tripla, é ali o meu carbono 1. A insaturação é mais importante que ramificações. Nesse caso aqui, como as duplas estão sofrendo a alternância, não preciso me preocupar com elas. Eu me preocupo sim com o meu carbono número 1 ser ou este, indo para aquele, né, para os números já ficarem pequenos, ou esse vindo para esse, assim, ó, 1, 2, 3. Tanto faz de baixo para cima, de cima para baixo, não vai interferir. Só não posso pegar o carbono número 1 aqui e fazer a volta maior. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o número que ficaria essa segunda ramificação. Isso eu não posso. Sempre deixando números menores. Portanto, eu tenho uma ramificação aqui no meu carbono 1 e outra no carbono 3. Fique atento também que quando as ramificações, as duplas, as triplas forem iguais, é o caso aqui, eu tenho duas ramificações idênticas, eu preciso colocar isso juntinho. Eu não vou dizer, olha, aqui, inclusive vamos ver, que ramificação que é essa aqui? Não é um metil? Por que metil? Porque só tem um carbono met, ramificação il. Então, eu tenho um metil no carbono 1, eu tenho outro metil no carbono 3. Não é assim que a gente dá nome. A gente coloca junto quando as coisas forem iguais. Mas eu tenho que colocar os dois números. E ainda eu tenho que expressar um prefixo de quantidade, que nesse caso é o di. Eu tenho duas coisas iguais. Então, eu utilizo, ó, começando o nome sempre pela ramificação, né? Utilizo os dois números, posição 1 e posição 3. Separo os números por vírgula e separo números de nome por hífen. Então, 1,3. O que você tem ali? Duas coisas iguais. Então, di. Usou o di, tem que ter dois números. Usou dois números, tem que ter o di, uma coisa associada com a outra. Se forem três coisas iguais, põe-se três números e coloca o prefixo tri. O que é que você tem igual? Metil. Dois metis. Então, di, metil. Acabaram as ramificações, nome da cadeia principal, benzeno. Ok? Vamos de novo? Temos duas ramificações idênticas. Então, uma está no carbono 1, outra está no carbono 3. Uso o di e me referencio. Qual é essa ramificação? Então, 1,3 de metil, benzeno. Na hora de desenhar, vamos ver aqui, ó. Você desenha o benzeno, eu quero etilbenzeno. Você vai colocar o etil. Et, 2 carbonos, como ramificação onde? Em qualquer lugar, pois não tem número. Agora aqui não. Você começa desenhando o benzeno e escolhe um para ser o carbono 1. Ali você coloca o metil. Do carbono 1 você vai para o carbono 2, no carbono 3 você coloca o segundo metil e aí o desenho vai ficar igualzinho a esse. Mesmo que ele fique os dois para cá, os dois para lá, mas a distância um do outro vai ser essa. 1, 3, e é isso que importa, os desenhos ficarem iguais. Beleza? Último exemplo aqui então. Nós temos a nossa cadeia principal, continua sendo o benzeno, a parte fechada, e vejo que eu tenho três ramificações. Estas três ramificações são ramificações idênticas, ramificações iguais. Eu trouxe isso de propósito para a gente trabalhar essa questão aqui novamente. Então, eu vou ter que numerar a minha cadeia para dizer a posição dessas três. Vamos ver. Eu tenho aqui que posso escolher, cadeia fechada é você quem escolhe. Então, eu posso escolher aqui, ó, começar por aqui. Por quê? Porque já está uma próxima à outra, então meus números já vão ficar menor.
1 já vai para o 2. Mas 1, 2 e vou subir ou 1, 2 e vou descer? Então, sempre teste, observe para ver, escolha o que deixou os números menores. Então, 1, 2, 3, 4, subindo aqui e vindo para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o meu carbono 1. Tá vendo? Não é o que você quer. Tem que fazer os testes. 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 1, outra no 2, outra no 4. São esses números que eu vou colocar no nome. E que ramificação que é essa? É uma ramificação com 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo é prop. E, como são ramificações, vão terminar em il. São propis, propil. Mas nós vimos na aula passada que eu tenho 2 possibilidades de prender o propil. Até eu tenho a segunda possibilidade aqui, ó. Esse aqui também é um propil, tá vendo? Ele tem 3 carbonos preso aqui, ó. 3 carbonos, mas ele tá preso, nesse caso, pelo meio. Este é o isopropil, quase que eu troco. Isopropil, quando os 3 carbonos estão presos pelo meio. Mas não é o nosso caso aqui. Aqui eu tenho também propil, mas eles estão presos, ó, pela ponta. Não estão presos pelo carbono central, e sim pela pontinha. Então, nesse caso aqui, são N-propis, tá? N-propil, isopropil. Quem não tem 2 nomes é o metil, pequenininho, e o etil. A partir de prop, na ramificação, sempre haverá diferenciação nesse nome, porque podem se prender de maneiras diferentes. Tem que estudar isso, bem importante. Então, vamos lá. Eu tenho 3 coisas iguais, portanto, eu tenho que juntar os 3 números e utilizar o tri. Quais são os 3 números? 1, 2 e 4. Separados por vírgulas e separado por hífen do nome. Começo o meu nome sempre pela ramificação e por último pela parte principal, que nesse caso é o benzeno. Então, 1, 2, 4, tri, porque eu tenho 3. Eu tenho 3 coisas iguais e essas 3 estão nessas posições. O que são essas coisas iguais? São os N-propil. No singular mesmo. 1, 2, 4... tri-N-propil, tudo separadinho para que a gente identifique bem do que você está falando. Eu tenho 3 N-propis nestas posições presos da cadeia principal, que é o meu benzeno. Acabou. Tem que dar uma treinadinha, certo? Agora, nós temos um caso especial aqui que só é possível fazer para o benzeno. É essa situação aqui, ó. Quando eu tenho 2 coisas, podem ser iguais, podem ser diferentes, mas quando eu tenho 2 ramificações presas no meu benzeno, eu vou utilizar uma nomenclatura um pouquinho especial. Vou não, posso, tá? Mas se aparecer, você já tá sabendo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, como que é essa nomenclatura especial. Vamos ver aqui, ó. Se eu tiver uma das minhas ramificações, não importa qual, nesta posição, inclusive, vamos fixar essa posição aqui, ó. Uma sempre haverá 2. Então, uma delas está aqui e a outra está na posição 2. Vamos supor que essa seja a posição 1 e a outra está na posição 2, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, tanto faz, ó. Aqui está a minha posição 2. Então, se eu for escrever aqui no nome, vai ficar 1, 2 e a minha ramificação. Coloco para os 2 lados para te dizer que pode ser para o lado de lá, pode ser para o lado de cá, ó. Posição 1, 2. Poderia ser aqui também, ó. Posição 1, 2, posição 1, 2. Essa posição 1, 2 também poderá ser chamada de posição orto. Posição orto é a posição 1, 2. Não é o caso do nosso exemplo, ó. Nosso exemplo aqui está na posição 1, 3. 1, 2 seria vizinho, aqui é vizinho. Não interessa em qual parte. Desde que esteja um ao lado do outro, a gente chama essa posição de posição orto. Tanto faz o lado, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo, seja aqui embaixo. Se
a minha segunda ramificação, a primeira eu vou deixar fixa aqui, estiver aqui, ó, pula um, e aí ela se encontra ou para a direita ou para a esquerda, ou em outras situações. Então, posição 1, 2 seria essa. Posição 1, 3, ó. Posição 1, 3, eu vou ter duas ramificações. Uma vai estar em cima e a outra vai estar aqui, seja um lado ou seja o outro. Essa posição será chamada de meta. Meta, tanto aqui como aqui, será a posição meta. É o caso que nós temos aqui, ó. Dá uma olhadinha pra gente ver. Eu tenho uma ramificação na posição 1 e a outra tá no carbono 3, ó. Posição meta. Em vez de dizer 1,3 dimetil, eu vou colocar assim, ó, meta dimetil. O que quer dizer meta? Quer dizer que uma ramificação pulou um intervalo aqui para vir a outra. Elas estão separadas por um carbono, ó. Posição meta aqui, ou seria aqui, ó, ou ainda aqui, desde que pule um carbono entre uma posição e a outra. Lembrando, isso só serve para o benzeno e só para quando ele tiver duas ramificações. Quando tiver três, quando tiver uma, não. E ainda a outra posição, e agora eu só tenho uma possibilidade, ó. Sempre que uma das ramificações estiver numa posição e a outra está bem oposta, olha só, que seria, no caso, a posição 4, eu tenho a posição para. Posição para é a posição 1, 4. Quer ver? Vamos usar esse daqui, ó. Se eu quisesse que esse daqui fosse um paradietilbenzeno, paradietil, eu vou ter que colocar 2 etis. Então, na posição para, ó, é essa daqui, ó, bem oposta. Eu venho aqui e coloco outro etil, ó, outro etil. Para. Posição para é sempre a posição oposta. Ó, se aqui tivesse um aqui, o outro estaria aqui, ó. Posição oposta, posição para. Bem oposta, ok? Então, nós temos que para se uma das ramificações estiver fixa no lugar, você fixa uma e observa a outra. Se ela for vizinha, posição orto. Se ela for pular um carbono, posição meta. E ainda se ela estiver bem oposta, posição para. Tem gente que gosta de associar olho, mão e pé justamente pela distância. Olho está bem pertinho, mão pula um pouquinho e pé está bem oposto. Não sei, dá para fazer uma associação aí, se te ajudar, ok? Então, posição orto, meta, para, vão aparecer no nome da molécula. Em vez de utilizar número, posição, eu utilizo a expressão orto ou apenas O minúsculo. O minúsculo. Duas ramificações no benzeno, você sabe o que está significando. Significa que essas duas ramificações estão na posição orto. Pode aparecer, então, em vez de 1,3, a vir a palavra meta ou apenas um M minúsculo. E ainda, se a posição for 1,4, eu não preciso usar 1,4. Eu posso usar para colocar quais são as minhas ramificações e aí o benzeno. Não preciso usar somente para, posso usar o P. Então, eu tenho 3 possibilidades para dar um nome aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, eu estou vendo, eu vou ter que numerar. Posição 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, vai dar na mesma. Se eu começo por aqui, eu subo de cima para baixo, vai dar um 3 também, certo? Eu tenho 2 ramificações presas no meu benzeno. Então, nessa situação, eu posso utilizar a nomenclatura orto, meta e para. Qual nomenclatura é esta? É a posição meta, porque eu estou, ó, pulando um carbono de um para outro. Então, eu venho aqui, em vez de colocar 1,3, 1 e 3, porque são ramificações diferentes, ó, eu posso colocar apenas M ou meta ou usar a posição 1 e 3, ok? Então, eu vou utilizar meta, olha, meta, que é a minha posição 1,3, 1 e 3, vou pôr 1/3, não vou pôr 1/3, senão você vai achar que é um terço. É a posição 1, 3, tá? Meta o quê?
Agora eu vou ver que ramificação que é esta e que ramificaçãozinha que é essa. Ramificação com 2 carbonos é o etil. Ramificação com 3 é o propil, porém, nós vimos aqui, nós temos o N-propil preso pela pontinha, temos o isopropil preso pelo meio, então eu tenho aqui o isopropil. A gente viu na aula passada, qualquer coisa você revê aquele vídeo, que as ramificações, quando a gente vai colocar o nome delas, a gente precisa colocar em ordem alfabética. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. A gente precisa pôr em ordem alfabética essas ramificações. Então, primeiro vem o E, depois vem o I, portanto, eu vou começar aqui pelo E. Meta-etil, hífen, isopropil, beleza. Acabaram as ramificações. Agora vem o benzeno, que é a minha cadeia principal. Mas vamos explicar de novo. Meta por quê? Porque um está separado do outro por um carbono, ó, posição meta. Quem são as duas ramificações? Porque isso aqui sopra 2 ramificações. Uma é o etil, 2 carbonos, outra é o isopropil, ramificação com 3 carbonos, presa pelo meio. Então, isso aqui quer dizer posição. Você pode usar assim, 1 etil, 3 isopropil benzeno. Pode também, tá? Ou pode colocar só M. M-etil isopropil. E agora vamos terminar. Então, você tem 3 possibilidades aqui. Ou você utiliza o número da posição, ou você utiliza orto, meta e para, ou ainda O, M e P. Também coisa tem que ser treinada aqui, tá? Bem importante. Mas o benzeno nem sempre ele é a cadeia principal, ele pode ser também a ramificação. Quando ele for ramificação, ó, minha cadeia principal aqui, essa parte maior, né? Ele ficou de fora, ficou como ramificação. Ele vai ser chamado de fenil. Fenil. Todo il é ramificação. Nesse caso aqui, é quando é um benzeno. Existem outras possibilidades, tá, gente? Se aqui tivesse um carboninho antes, se ele tivesse um carboninho aqui para cá, eu tenho toluil, eu tenho benzil. Dá uma olhada lá quando eu tenho aromáticos como ramificações, que eu vou ter uma possibilidade ainda maior. Eu estou explicando apenas o básico mesmo para vocês. Então, o primeiro passo aqui é encontrar a cadeia principal. Vou começar pela pontinha da direita, porque eu estou vendo uma dupla lá e a dupla tem que estar dentro da cadeia principal. Venho aqui, estou escolhendo, selecionando ela. Vejo que eu tenho 2 bifurcações, mas eu não vou escolher nenhuma delas, porque são muito pequenininhas, perto do que eu tenho para cá. Eu sigo reto, ok? Chego aqui novamente, eu tenho uma bifurcação, porém eu nunca posso juntar parte